Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre mineração, recuperação ambiental. Quem veio conversar com a gente são os engenheiros florestais, né? Bruno Henrique Ribeiro Pereira e Giran Murta Raslan, da Cássia Assessoria e Projetos Ambientais. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital. O programa já está disponível na plataforma do YouTube. Bruno Henrique, prazer em recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, Marconi, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar aqui, né, conversando um pouquinho com vocês sobre a mineração, sobre o meio ambiente, para estar conversando um pouco aqui com o pessoal de casa também. Giran, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, telespectadores. Um prazer imenso estar aqui, sendo recebido por vocês. Então vamos, né, espero que seja muito produtiva a nossa conversa. Certamente, né? Recentemente, semana passada, tivemos aí homenagem, né, às vítimas do desastre de Brumadinho. 4 anos, né? 4 anos do desastre. Que lições podemos tirar desse desastre? Bom, a primeira lição que eu acho que a gente tira é que cuidado nunca é demais, né? A gente sofreu muito e vem sofrendo diversos desastres ecológicos, mais recentemente também humanitários, né? A gente pode acompanhar aí toda essa questão, né, dos Yanomamis no norte do nosso país, e eu não separaria elas completamente. São todos desastres também ambientais, socioambientais, onde a gente tem a vida da sociedade, né? Muitas vezes, principalmente de povos dos mais frágeis, né? Acabam ficando em jogo. Quando a gente vê... Sim, Bruno. A gente também, como o Jean falou, né, cuidado nunca é demais. Uma lição que a gente pode tomar disso é a questão da segurança, né? Que a segurança a gente deve levar ela ali sempre em primeiro lugar, né? Seja na questão da mineração, né, seja desde o início ali do processo de mineração, desde a extração do mineral, até posteriormente ali os seus rejeitos, né, deposição ali dos seus referidos rejeitos. Também uma outra questão que a gente pode ficar mais atento é referente também à questão do método de construção das devidas barragens, né, que no caso, inclusive de Mariana, né, que foi alguns anos antes da de Brumadinho, as duas elas possuíam um método de construção, digamos assim, que não era tão seguro quanto alguns outros métodos, né? O método utilizado lá no caso, mais tecnicamente falando, era um método conhecido como método amontante, né? Onde você utiliza ali a questão do próprio rejeito da mineração, né? Aquele rejeito que é vindo depois do beneficiamento desse produto que é retirado ali do solo, onde ele é depositado em um determinado local e são feito aquela barragem amontante, ou seja, é como se fosse uma construção de escadinhas, né, para fazer a contenção desse material. Esse método ele foi considerado, digamos assim, um método menos seguro, né, porém um método mais barato, um método mais em conta de ser construído. Além também dele ocupar, digamos assim, uma menor área, né, uma menor área e, consequentemente, acarretar uma quantidade menor de desmatamento de uma referida área para a construção de uma barragem. Aí, quando a gente fala nessa situação, por exemplo, de Mariana, Brumadinho, essas tragédias poderiam ter sido evitadas? Ou essas são, quando se fala em barragem, em mineração, são tragédias anunciadas? A partir de alguns estudos, né, elaborados após, inclusive, o rompimento dessas barragens, acredita-se que era possível, sim, ter evitado, a partir, inclusive, da realização de laudos técnicos, né, mensais, de atividades rotineiras que poderiam ter sido desenvolvidas ali no decorrer, né, no decorrer mensal, para estar prevendo, né, captando dados da referida barragem, para ver se está ocorrendo alguma movimentação não prevista, para, assim, possivelmente tomar algumas atitudes, né, algumas atividades para que não ocorra o rompimento, né, dessa referida barragem. Quando tem a tragédia, aí vem aquele processo de recuperação.
Como é que é feito isso? Esse planejamento de recuperação, ele é feito antes da instalação da barragem? No caso lá, pelo menos ninguém acreditava que ia... Eu acredito que ninguém estava prevendo ter uma tragédia. Como é que funciona a recuperação de uma área como aquela? Bom, gente, falar de recuperação ambiental é um assunto extremamente importante, né? Principalmente quando a gente tem grandes impactos ambientais, grandes empreendimentos. A recuperação ambiental, a princípio, ela já é prevista dentro do processo de licenciamento ambiental. Então, dentro do processo de licenciamento ambiental, as empresas já têm que apresentar os planos de descomissionamento de mina, os planos de recuperação de áreas degradadas, né? E isso aí é previsto, tá? Todas têm que apresentar, mas quando a gente tem desastres como o que aconteceram, uma lição que fica é também da dificuldade, né? De quando essas coisas acontecem, de se realmente punir, né? De se culpar. Quem é o culpado? É muito difícil, né, da gente chegar, né, nessa resolução. Então, o que tem que ser feito é realmente um emparelhamento, sabe, das empresas, dos órgãos também de regulação, né, que são responsáveis pela fiscalização de todo o processo minerário. Né? Então, hoje a gente tem também uma dificuldade muito grande por parte do próprio governo e das agências, né? Principalmente a ANM. Hoje a gente sabe que a ANM trabalha com um contingente extremamente baixo, muito abaixo do que ela necessitaria. Por exemplo, isso saiu recentemente agora na Folha, acho que no estado de Minas, né, mostrando a disparidade entre a necessidade de profissionais e a disponibilidade dos profissionais, principalmente da ANM. No caso, a gente teria hoje um contingente de cerca de entre 600 e 700 pessoas que trabalham na ANM para a regularização de todo o território nacional, né, sendo que a gente precisaria de cerca de 2.000, 2.300 pessoas. Então, esses profissionais eles ficam muito sobrecarregados, muitas vezes não conseguem fazer, né, o devido processo legal, não conseguem estar presentes, de fato, né, nessas barragens de rejeito, para estar fazendo todo o aparato, né, de verificação que deveria ser feito. Então, digamos, não é uma ação solo. A gente precisa de uma conjuntura grande, né, tanto do setor privado quanto do setor público, para que a gente consiga, de fato, evitar esse tipo de tragédia. E, no mínimo, o que se espera quando existe uma possibilidade de tamanho desastre ambiental era que seja, pelo menos, salvas as vidas humanas e, quiçá, né, alguma vida também da fauna silvestre. Né? Pelo menos isso era o que a gente esperava, né, de Mariana, Brumadinho e tantos outros desastres ambientais que a gente encontrou por aí. A sua fala aí corrobora, né? Tem um termo que a gente usa no direito que é culpa em erigindo, culpa em vigilando. A gente mostra claramente a negligência do poder público em cima disso tudo. Não que eu queira eximir a empresa de qualquer responsabilidade, mas quanto gera de recursos e dividendos para o Estado para deixar em déficit de fiscalização, não é? Sim, é um absurdo, Aí, quando né? se fala em indenização, o governo de Minas já recebeu, mas as famílias não. É realmente um sistema contraditório, né? E sabe, a gente recentemente, né, agora, o último governo, né, que a gente viveu, ele foi muito criticado, inclusive internacionalmente. A gente perdeu vários fundos, né, muito dinheiro que vinha realmente para o Brasil com esse intuito de conservação. Principalmente a gente pode citar aí o Fundo da Amazônia, que foi cortado. E agora, né, a partir de 2023, a gente pode perceber um cenário político muito mais com viés muito mais protecionista, muito mais... a gente espera que surjam novos dispositivos legais, inclusive uma coisa, né, para você que trabalha na área de recuperação de áreas degradadas ou que tem vontade de trabalhar com licitações nessa área. A gente teve recentemente agora, acredito que dia 1º de janeiro,
né, um dos primeiros atos do governo foi a regulamentação do Fundo Nacional do Meio Ambiente, FNMA. Acho que é isso, né? E o que é esse fundo? Era um fundo que já estava, digamos, na geladeira desde a década de 90. E esse fundo, ele prevê que sejam realizados projetos, né, ações ambientais e que essas multas ambientais, que parte delas seja revertido para esse fundo, né, porque a gente precisa para efetivamente, igual, né, você perguntou, para a gente ter aí, como é que acontece essa recuperação, né? O governo vai, a partir de agora, tratar também desses assuntos. Vamos ter projetos do governo, né, a partir desse fundo, pelo menos a gente espera, né, algo bem recente, mas já está, digamos, sendo regulamentado esse Fundo Nacional do Meio Ambiente, que vai fomentar muito a área de recuperação de áreas degradadas, sustentabilidade, economia sustentável, descarbonização, né? E esse fundo ele vai receber basicamente uma porcentagem relativamente assim, expressiva das autuações ambientais. Esse que vai ser, digamos, o suprimento, né, de dinheiro, de verba desse fundo. Bruno, a gente, além de mineração, quer dizer, historicamente temos mineração aqui, mas a gente tem outras atividades, como, por exemplo, eucalipto, né, carvão, em nossa região. Como é que fica a perspectiva para, a partir de agora, de 2023, aqui para a nossa região, com esse olhar internacional para o Brasil? Bom, o Brasil, ele voltando agora, né, em vistas do cenário internacional, inclusive voltando a receber o incentivo de outros países, né, a gente acredita que ocorra, a partir desse ano, talvez um olhar mais apurado do governo em respeito ao licenciamento dessas atividades, né, onde muitas vezes algumas dessas atividades elas acabam ocorrendo ilegalmente, né. Então, o produtor ele chega, ele desmata uma determinada área e acaba realizando o plantio, seja de eucalipto, seja para pasto ou qualquer outra cultura que ele deseja estar implementando naquela área. E, posteriormente, ele tinha a cultura, né, de chegar e falar assim, vamos fazer essa intervenção aqui, vamos fazer esse desmatamento, que quando chegar a multa, eu pago. Porque, no caso, vai ser mais vantajoso, né, em comparação ao tempo que ele poderia estar levando para ter a autorização daquele processo, né? E o tempo que ele vai ter para ter o retorno. Ou seja, o tempo que ele vale a pena fazer a coisa ilegal. Valia a pena fazer a coisa ilegal. Porém, isso daí está completamente difundido. Isso daí não se deve fazer isso. Porque acreditamos que a partir desse ano já vai ter uma vista grossa, né, do governo frente a essas intervenções, buscando ali autuar, né, e também penalizar essas pessoas que possam estar realizando esse tipo de atividade indevida sem a autorização. Exatamente, né? Essas multas, o processo de recuperação, ele vai ser obrigatório, né? Não é assim, a gente que trabalha com consultoria ambiental, muitas vezes a gente recebe essas alegações, né? Compensa mais eu fazer aqui e regularizar, paga a multa depois? Não, gente, isso é muito sério. Não compensa, tá? Vocês devem fazer o processo de licenciamento ambiental, qualquer que seja o seu empreendimento, né? Para isso que existem os consultores ambientais e para isso que a gente está aqui, né? Para dar essa garantia, dar essa segurança para vocês. As multas ambientais, as penas, elas são pensadas já de forma a tornar isso aí inviável. E agora, né, com um viés mais protecionista em cima do Brasil, a gente só espera que cada vez mais fiquem mais pesadas as multas, né, e que os processos de verificação, vistoria, que isso aí ocorra com mais frequência, né? A gente está percebendo mesmo, a ANM, né, em especial, que eu já citei, já deu o grito, né? Recentemente, ela já se manifestou e disse que precisa de novos profissionais. E eu acredito, e não só a ANM, a gente tem situações parecidas também com IEF e Supram, diversos outros órgãos que atuam no licenciamento, tanto em escala federal, estadual, municipal, IBAMA, todos esses
órgãos públicos, eles provavelmente agora a gente acredita que eles vão ser fortalecidos, né? E vai haver um viés muito protecionista em relação principalmente a atividades minerárias, né? A gente viu, a gente colhe os efeitos das atividades minerárias feitas de forma ambientalmente incorretas, né, de forma ilegal, tanto no norte do país, de norte a sul do país a gente colhe esses efeitos, seja em crises humanitárias, como a gente está vivenciando agora dos Yanomamis, que estourou recentemente, quanto Brumadinho, como Mariana e diversos outros âmbitos também. A gente tem vários derramamentos de petróleo, teve muitos também, né, recentemente. Então a gente espera que de uma forma mais ampla a gente tenha olhos bem mais centrados nessas autuações, nessas questões. E a gente espera também que acabe, né, essa questão da defasagem de fiscais, né? Acabe com esse sucateamento, né, que a gente viu ocorrendo aí no decorrer desses anos anteriores. Bom, eu quero continuar falando sobre o licenciamento, mas vou deixar para o próximo bloco, quero conversar com um pouco mais de tempo. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos já.